Oi pessoal, o objetivo deste vídeo é apresentar para vocês os primeiros passos no uso do TeXmaker. Então nós vamos abrir o TeXmaker e o nosso objetivo será então criar um novo documento. Então nós viremos aqui em Arquivo e clicaremos em Novo. Bem, para a gente iniciar o uso aqui do LaTeX, nós precisamos inicialmente colocar um preâmbulo onde o tipo de arquivo e as ferramentas que nós utilizaremos durante o arquivo devem constar neste preâmbulo. Então, primeiramente, nós vamos dizer aqui que tipo de documento nós vamos escrever. Então, barra invertida, e eu já coloco aqui simplesmente DO, após a barra invertida, e percebo que nós já temos aqui três opções, pelo menos. Existem aqui três opções. E isso é interessante no TeXmaker, porque o TeXmaker, caso você não lembre, você não recorde um certo comando, à medida que você vai digitando este comando, ou então a inicial dele, já aparecem algumas opções e você pode escolher. Então existe essa opção de auto-preenchimento. Então vou selecionar Document Class, e aqui entre colchetes você pode colocar algumas informações opcionais. Então, por exemplo, eu vou colocar simplesmente o tamanho da letra, 12. Okay? Nós iremos aprender outras opções dentro de Document Class. E aqui eu vou colocar o tipo de texto que nós faremos, que é Report, ou seja, é um simples texto. Esse Report pode ser usado também em outras situações, como escrever monografias, tese, dissertações, etc. Aqui a gente vai utilizar para escrever um simples texto. Bem, então nós já temos aqui especificado como será o nosso documento. Vamos iniciar o documento propriamente dito. Para isso a gente vai usar um certo ambiente, o ambiente de início do documento, que a gente chama de Begin Document. Perceba que já apareceu ali. Lembrando que eu estou usando a barra invertida porque é um comando, e é um ambiente onde eu vou colocar, onde eu começo a digitar, após esse comando, eu começo a digitar o meu texto propriamente dito. Então vamos lá, Begin Document. Perceba que já apareceu aqui End Document, o que significa que eu vou escrever o texto entre esses dois comandos. Ok? Então vamos iniciar escrevendo um texto simples. Por exemplo, simplesmente meu primeiro texto em LaTeX. Pronto. Agora, claro, antes de mais nada, eu vou salvar esse arquivo, antes de gerar ele. E aqui nós vamos gerar usando o Adobe, vamos gerar na extensão .pdf. Então, nós vamos aqui em Salvar Como. Então, selecionamos Salvar Como. E vamos aí salvar esse documento. Digamos aqui na área de trabalho. Eu vou então criar uma pasta aqui, vocês podem fazer isso também, criar uma pasta na sua área de trabalho. Eu vou chamar de LaTeX, essa pasta. E agora entrando na pasta eu vou colocar um nome para esse meu primeiro documento. Digamos texto 1. Perceba que ele vai salvar aqui, existem algumas extensões, ele vai salvar nessa primeira, .tex. Observe que já aparece aqui também, texto1.tex. Okay? Bem, agora como que eu visualizo isso? Porque por enquanto aqui nós só temos essa janela com os comandos. Agora como que eu visualizo? Como é que eu vejo o arquivo gerado? Nós vamos aqui nessa primeira opção que se chama executar. Então nós vamos compilar. O arquivo está aqui numa certa linguagem, eu vou transformar numa linguagem de saída, no caso aqui num arquivo de leitura. Então perceba. Quando a gente fez isso, nós já executamos. Agora, se nós queremos ver, nós vamos aqui e, novamente, clicamos. E observe que aqui no seu lado direito, aparece exatamente o texto. Meu primeiro texto em LaTeX. Ok? Digamos agora que eu queira ver esse arquivo no formato .pdf. O que nós fazemos? Nós vamos lá na nossa pasta,
E observem, texto 1, aparece aqui o documento, né? O documento na extensão .pdf, como vocês podem ver. Tudo bem? Então vamos retornar ao nosso arquivo, ao nosso texto1.txt. Bem, digamos agora que eu queira, por exemplo, que a palavra LaTeX fique em negrito. Eu quero usar uma fonte. Então, lógico, existe um comando para se fazer isso. O comando aqui, /invertida, text, de texto, e aí você tem algumas opções. Essa primeira, text BF, esse B significa bold, F font, ou seja, é negrito, né, fonte em negrito em inglês. Nós selecionamos e eu posso colocar entre chaves o que eu quero que fique em negrito, no caso, LaTeX. Ótimo. Então agora se a gente vai lá em executar, vamos em executar, e depois em ver em PDF, observe o que aconteceu aqui. Nós já temos a palavra LaTeX em negrito, ok? Já temos aqui em negrito. Bem, vamos prosseguir. Digamos agora que eu queira escrever alguma expressão matemática. Até então a gente não fez isso. Então, digamos que eu queira escrever a expressão a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Então, a primeira expressão matemática será a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Então, esse circunflexo nós utilizamos para elevar uma certa potência. Tudo bem? Bem, então se a gente vai aqui em compilar, vamos em executar, nós já temos um erro. Observem, procura-se aí o sinal, esse cifrão aqui embaixo. Ele não foi encontrado. Então, sempre que a gente vai utilizar uma linguagem, a gente vai utilizar uma expressão matemática, nós precisamos usar esse cifrão. Então, o cifrão antes da expressão e depois da expressão. Ok? Então, se a gente tentar fazer agora, executar agora, nós não teremos problema, né? Não teremos problema, e nós podemos então visualizar. Ó, a primeira expressão matemática será. Agora, se vocês observarem aqui, observem, olha, a palavra expressão não ficou bacana e a palavra matemática muito menos. Né? Ou seja, o editor não reconheceu o tio e não reconheceu o acento agudo. Por que disso? Porque nós temos que dizer para o LaTeX que ele tem que acessar, que ele permita que nós possamos digitar normalmente com as teclas do teclado. Então, nós precisamos colocar um pacote no nosso preâmbulo. Então, nós vamos aqui no preâmbulo, ou seja, antes do Begin Document, e vamos colocar um pacote. Esse pacote, a gente pode chamar ele assim, use package, ou seja, use um certo pacote. O pacote que eu vou usar aqui permite que a gente coloque, por exemplo, o acento circunflexo, o tio. Nós vamos usar a decodificação UTF-8 em Putenc. Okay? Então, com esse pacote, entre outras vantagens, nós podemos então agora usar as teclas do computador, né, as teclas do computador que nós estamos utilizando de forma natural, e o editor vai reconhecer as teclas, vai reconhecer o sinal, o tio, vai reconhecer o sinal, o acento circunflexo, e por aí vai. Né? Então, vamos tentar executar aqui. Executamos. Perceba que não há nenhum erro. Né? Agora, nós podemos visualizar. Observem aqui ao lado direito, meu primeiro texto em LaTeX, a primeira expressão matemática será a quadrado mais b quadrado igual a c quadrado. Tudo bem? Bem, a gente pode também fazer aqui fração, né? Eu quero fazer, digamos, a fração que caracteriza a excentricidade, né? O nosso famoso C sobre A. Então aqui, turma, eu vou dar um espaço, né? Eu vou para uma outra linha e eu quero dar um espaço aí, digamos, de 1 centímetro. É possível fazer isso? Sim. A gente usa esse comando de espaço aqui, ó, VS, que significa espaço vertical. Então nós vamos usar um espaço vertical
digamos de 1 centímetro. E agora sim, nós podemos colocar a nossa fração, né, ou melhor, a excentricidade de uma elipse, por exemplo, é dada por... Então vamos colocar aqui, ó, E é igual, é o número E, né? E nós queremos colocar uma fração. Para fazer uma fração aqui no LaTeX, nós podemos usar um comando, né? /frac. Observe que ele já aparece aqui para a gente, /frac. Se nós selecionamos, perceba, nós temos duas opções. Aqui, nesse primeiro par de chaves, nós colocamos o numerador, digamos C. E nesse segundo par de chaves, nós colocamos o A. Ok? Então, perceba, aqui nós temos excentricidade, e como é uma expressão matemática, nós não podemos escrever dos cifrões. Então, um antes e um após. Pronto. Agora, se nós vamos lá, se nós vamos em executar e em seguida ver, observem aqui no lado direito, nós temos exatamente a excentricidade de uma elipse. Aqui nós temos aquele espaço vertical de 1 centímetro e aqui nós temos a excentricidade. Aí vocês podem observar, poxa, mas não ficou bacana, esse C sobre A está muito pequeno. Tem como fazer maior? Tem. Nós podemos usar aí o dfrac, né? Que ele dá uma ênfase na fração. Então vamos tentar executar com o comando dfrac e ver o que acontece. Então vamos lá em executar. Observe que agora deu um erro, porque essa sequência não foi reconhecida, esse comando não foi reconhecido. Por que não? Porque a gente precisa colocar um pacote, né, de tal maneira que permita esse símbolo matemático. Esse pacote, turma, ele é chamado, nós podemos usar aqui o AMS Math, que permite aí que a gente possa acessar todos os tipos de comandos matemáticos que nós gostaríamos. Então, se a gente tenta agora executar, perceba, o processo ocorre normalmente, e se nós visualizamos aqui, olha a diferença, como ficou interessante agora, como ficou bacana. Bem, então em sala nós conversamos mais sobre outros comandos, sobre outras possibilidades, e nós conversamos em breve. Até a próxima!